Galera, vamos lá agora para a nossa terceira parte do vídeo. Bom, já vimos as leis de Newton, já vimos que tipos de força: peso, normal, tração, atrito. Já vimos as equações da força-peso e do atrito, né? A nossa próxima aula vai ser toda dedicada à força de atrito. E agora a gente começa a trabalhar com os nossos sistemas dinâmicos, que é de fato a aplicação desses tipos de forças e das leis de Newton. Então, assim, toda vez que a gente analisar um sistema dinâmico, ó, eu tô com um aqui, por exemplo, duas partículas apoiadas numa superfície plana e horizontal. Já falei com vocês que inicialmente não vamos trabalhar com atrito. Tenho aqui a partícula A de 5 kg, a B de 3 kg. A B está sendo puxada por uma força F e A e B estão ligadas por um fio. Aí o exercício me pede a aceleração do sistema e quanto que vale o valor da tração do fio. Não importa qual seja o tipo de exercício, não importa qual seja o tipo do sistema dinâmico. Para a gente resolver um sistema dinâmico, eu vou pedir muita atenção de vocês nesses 5 passos. A gente sempre vai seguir esses passos aqui e nunca vai dar errado. Então, ó, qual é o meu primeiro passo? Eu tenho que decompor as forças desse sistema. Primeiro passo sempre, decompor as forças. Então, vamos lá. A e B, superfície plana horizontal, ligadas por um fio. Quais são as forças que atuam na partícula A? Bom, tem o peso, o A está apoiado numa superfície, então 90 graus eu tenho uma força normal, o A está sendo puxado por um fio, então o A também sofre a força de tração. Por enquanto não tem atrito. Quais são as forças que atuam no corpo B? O corpo B tem o seu peso, tem a força F, que é uma força externa, né? Essa não tem como eu saber decompor, ela já tem que vir do exercício. O B está apoiado numa superfície plana, então o B também sofre a força normal. O B está sendo puxado por um fio, então o B também sofre a força de tração. Então, essas são as forças que atuam sobre o corpo A, essas são as forças que atuam sobre o corpo B. Então, ó, o primeiro passo foi. Qual é o primeiro passo? Decompor as forças. Qual é o segundo passo? Determinar a direção e o sentido do movimento. Bom, como aqui não tem atrito e eu tenho uma força F puxando esse corpo horizontalmente para a direita, então o meu corpo vai se deslocar. Pensa assim, não tem atrito, isso daqui é uma superfície de gelo. Então, se eu puxar esses dois para a direita, eles vão se deslocar para a direita. Então, o meu movimento é na horizontal para a direita. Primeiro passo, decompor as forças. Segundo passo, determinar a direção e sentido do movimento. Terceiro passo, eu vou cortar as forças que são perpendiculares ao movimento. Então, quem fizer 90 graus com o movimento, eu corto. Então, vamos lá. Quem está fora? Vou pegar aqui uma caneta. Como o movimento é na horizontal, todo mundo que é perpendicular à horizontal está em que eixo? Vertical. Então, toda força que atua no eixo vertical está fora. Normal está fora, peso está fora, normal está fora, peso está fora. Essas forças, por serem perpendiculares ao movimento, não participam do movimento. Então, ó, decompus, determinei a direção, cortei quem foi perpendicular. Agora eu vou sinalizar com sinal positivo ou com sinal negativo as forças que são paralelas ao movimento. E como é que funciona esse sinal? É positivo para a força que é paralela e a favor. É negativo para a força que é paralela e contra o movimento. Então, ó, quais são as forças paralelas ao movimento? Tração, tração e F. O movimento não é na horizontal e essas forças também estão na horizontal. Como o movimento se dá para a direita, essa tração que está indo para a direita tem sinal positivo. Já essa daqui que está puxando para a esquerda tem sinal negativo. A força F que está indo para a direita vai ter sinal positivo também, porque ela também está a favor do movimento. Último passo.
eu tenho que aplicar a segunda lei de Newton. Pessoal, qual é a segunda lei? Força resultante é o produto da massa pela aceleração. E força resultante é literalmente as forças que sobraram. E do jeito que elas sobraram. Quem sobrou? Sobrou a F, sobrou mais T, sobrou menos T. Então, eu vou trazê-las para cá. Trazer na ordem para eu não me perder. Mais T, menos T, mais F, tem que ser igual a quê? Massa vezes aceleração. Essas trações aqui, elas são numericamente iguais? Sim, por quê? Lembra da nossa regra? Se eu estou no mesmo fio, então eu sofro a mesma tração. Então, se elas são numericamente iguais, o que vai acontecer com elas? Vou cortar. Ah, então peraí. Toda vez que eu analisar o sistema todo, as trações vão acabar se anulando? Sim, elas vão acabar se anulando. Então, ó, as trações, né? Cortei. A F, eu repito, né? F é igual. Que massa é essa que eu vou usar? Bom, eu não olhei para A e para B, eu não olhei para o sistema todo, então eu tenho que colocar a massa de todo o sistema. A massa é massa do A mais massa do B vezes a aceleração. Então, agora é só a gente substituir os valores. Quanto que vale a F? A F vale 4 newtons. Quanto que vale a massa do A? 5. Quanto que vale a massa do B? 3. E a aceleração é a primeira coisa que eu vou precisar. Então, ficaremos que 4 é igual a 8 vezes A. Então, a aceleração vai estar valendo 4 sobre 8, o que vai dar meio metro por segundo ao quadrado. Então, ó, a primeira etapa foi que é calcular a aceleração. Além da aceleração, o exercício pede o que pra gente? O valor da tração. Mas aí eu tenho um problema. Se eu olhar para o sistema todo, o que acontece com as trações? Elas se anulam. Então, o que eu sou obrigada a fazer? Olhar para um só. E aí é você que vai escolher para quem que você vai olhar. Eu vou escolher olhar para o A. Você escolheu olhar para o A? Então faz o desenho do A separado. Só o A, agora não é o sistema todo. Quais são as forças que atuam sobre o corpo A? Só sobre o A. Tração, o peso do A e a normal. Por que eu decompus as forças? Porque eu vou tratar o A da mesma forma que eu trato o meu sistema. Primeiro passo, decompõe. Segundo passo, determinar a direção e sentido do movimento. Para onde que o A está indo? Tudo de novo. O movimento do A é na horizontal para a direita. Terceiro passo, corto as forças que são perpendiculares. Quem está perpendicular ao movimento? Normal e peso estão fora. Terceiro passo, sinalizo as forças que são paralelas. Quem está paralela ao movimento? Tração. E qual é o sinal que a tração vai levar? Bom, o movimento acontece para a direita, a tração também está puxando para a direita, então a tração é positiva. Último passo, eu aplico a segunda lei de Newton. Qual é a segunda lei de Newton? Força resultante é o produto da massa pela aceleração. Força resultante é quem sobrou. Quem foi que sobrou nesse sistema? Tração, e ela sobrou com sinal positivo. Então, ó, mais T tem que ser igual. Massa de quem? Eu estou olhando só para o A, então massa só do A vezes a aceleração. Então, a tração vai ser igual. Quanto que vale a massa do A? 5. Quanto que vale a aceleração? Meio. Então, a tração vale 2,5 newtons. Nós poderíamos fazer a mesma coisa escolhendo o corpo B. É você que escolhe para que corpo você vai olhar.
Se eu vou olhar só para o B, faz o desenho do B separado. Quais são as forças que atuam no corpo B? Peso, normal. Olha lá para o B. Peso, normal. Tem a força F, que é uma força externa, e o B também sofre atração. Primeiro passo já foi decompor as forças. Segundo passo, direção e sentido do movimento. Para onde o B está indo? O B vai na horizontal para a direita. Terceiro passo, quem for perpendicular a gente corta. Quem está fora? Peso e normal. Quarto passo, quem for paralelo a gente sinaliza. A F está a favor do movimento, sinal positivo. Essa atração está contra o movimento, sinal negativo. Quinto e último passo, a gente aplica a segunda lei. Força resultante é o produto da massa pela aceleração. Quem é a força resultante? É quem sobrou. Quem é que sobrou? Mais F menos T. Isso é igual massa de quem? Olhei só para o B, então massa só do B, vezes a aceleração. Vamos colocar os valores. Quanto vale a F? 4 menos a tração, que eu quero saber, é igual massa do B, 3, vezes a aceleração, que vale quanto? Meio. Então, menos T vai ser igual 3 vezes meio dá 1,5. O 4 que está aqui vai para o outro lado negativo, menos 4. Então, menos T vai ser igual 1,5 menos 4 dá quanto, gente? Menos 2,5. Multiplico por menos 1, então a atração vale quanto? 2,5 newtons. O mesmo valor que eu achei escolhendo o A, eu também acho escolhendo o B. Então, é você que decide se vai querer olhar para o A, se vai querer olhar para o B. O que comunga com o que eu já havia dito para vocês. Não é o mesmo fio? Então, é a mesma tração. Então, o mesmo valor de tração que eu acho para o A, 2,5, é o mesmo valor de tração que eu acho para o B, 2,5 também.